Já pensou no tema? Não, ainda não. Tem aquele negocinho de palavras aleatórias. Pensamento. Pensamento intrusivo. Pensamentos intrusivos. Não tem bagagem nenhuma sobre pensamento intrusivo. Mas todos têm experiência. Todos têm. Parece errado pra gente. A gente pensa mesmo assim. Como é que eu sou capaz de pensar nisso? É um ponto que a gente chega a se sentir mal, quase um impulso da sua cabeça de te mandar fazer algo completamente aleatório, sem sentido, que você não concorda. E ele passa muito rápido também. Ele é impulsivo, né? Aí na hora que acontece a gente fala assim, esse sou eu também. Eu já tive muita pilha com isso, de pensar, será que é algo que eu tô encobrindo de mim e essa é a minha real vontade? Eu acho que tem uma coisa que às vezes pra gente é difícil separar, e que vem da ordem do desejo e que vem da ordem da vontade. E quando a gente fala de desejo, a gente fala dessa experiência íntima que ela acontece comigo e que é quase às vezes como se ela me tomasse. Isso não é tão necessariamente intencional, mas são alguns desejos talvez que me tocam na consciência, assim. Só que como que eu dirijo isso conscientemente, a partir do meu desejo, já começa a me envolver em outro lugar. Algumas literaturas, por exemplo, vão chamar de vontade. Fenomenologia, né, a gente vai chamar daquele lugar em que eu me desprendo racionalmente também, enquanto comportamento, para realizar algo. Talvez o pensamento intrusivo, ele está tocando nesse mesmo lugar do desejo, assim, ele simplesmente me acomete, ele acontece. Mas o meu desprendimento de realizar aquilo é muito diferente. O próprio conteúdo que vem dentro do pensamento, não necessariamente, ele vai estar congruente com a minha vontade. Sim. Ou com o que eu quero. Muito foda falar da parte do desejo e da real vontade, porque o pensamento intrusivo ele vem assim, muito da forma como você falou, como um desejo de fazer algo aleatório. Às vezes a gente tem um impulso, por exemplo, você tá andando numa ponte, sua cabeça vem, e se me jogar? E automaticamente eu saio de perto do lugar, entendeu? Tipo assim. Cara, eu posso confiar em mim? Eu tenho pensamento intrusivo, eu automaticamente me distancio da coisa que eu tô tendo essa sensação. Não é minha vontade. Eu vou sair dessa situação. Eu não quero sentir esse pensamento intrusivo porque ele me causa aflição, então eu vou me afastar. Aflição, né? Acho que a palavra é essa. O pensamento intrusivo, muitas vezes ele toca no lugar de aflição. De aflição. Aí, tipo assim, eu saio de perto dele. Mas isso é voltado à vontade, entendeu? Isso que é legal. Isso me aparece, isso me assusta, porque me causa aflição e ao mesmo tempo não encaixa na minha vontade. Eu vou me afastar, isso não cabe aqui, eu não quero. Eu vejo que às vezes ele está associado à preservação. É quase um alerta de cautela, tá? De prudência, assim. Só que ele é intrusivo porque ele é extremamente desconfortante. Uma coisa imagética e visceral, assim, de dor, de nojo, Eu acho que nesses pontos talvez ele venha de uma forma talvez um pouco mais agressiva, né? Mas no ponto de preservação. Sim. E às vezes eu acho que ele vem também em outros pontos também, por exemplo, da autoviolência. Tem um termo psiquiátrico para isso, né? Que é o comportamento desviante em relação ao impulso. Porque o nosso impulso enquanto organismo é um lugar de sobrevivência. Quando a gente fala de autoviolência, a gente está falando desse lugar que muitas vezes ele está incongruente com uma coisa muito organísmica nossa. Só que ele também surge nesse lugar de preservação. Só que incongruente. É uma forma de preservação incongruente. Mas eu acho muito interessante, às vezes, porque o conteúdo do pensamento intrusivo pode dizer sobre uma experiência talvez um pouco mais profunda para mim também. Para mim ainda não está claro, e às vezes isso me toca na consciência de um jeito muito agressivo mesmo. Sim. Todo mundo tem pensamento intrusivo? Eu acho que isso é uma experiência humana comum, mas assim, eu acho que ela já diz sobre algum nível de estresse ou alguma experiência ali que ela não está tão bem encaixada, significada e claro pra gente, assim. E que eu tenho dificuldade de entrar em contato e ela fica num lugar mais superficial mesmo, assim. Ela sempre aparece pra mim superficialmente e agressivamente. Porque eu já tive níveis, né, de pensamento intrusivo em épocas específicas da minha vida que me gerava culpa, principalmente no âmbito religioso, onde eu sentia muita culpa
outro que está pensando isso como se fosse algo controlável ou como se fosse algo unicamente meu. Eu tenho essa questão porque eu tenho algum problema. Toque em algumas coisas em relação a nós mesmos, que são aversivas. Sim. E que muitas vezes geram culpa. Tocam diretamente na percepção que a gente tem de nós mesmos. Muitas vezes eu acho que isso pode dizer também, pô, não estou bem comigo. Acho que eu já tive muito essa questão mesmo, foi muito voltada a mim, assim, sabe? E é um lugar muito violento consigo mesmo, né? Quando a gente fala de autoviolência, na experiência depressiva, porque existe um sentimento, uma experiência muito forte de culpa, né, na depressão. E a culpa é por ser quem eu sou e estar onde estou. Como a gente tem, por exemplo, o tratamento de autoextermínio, ele é muito isso também. Então, cessar uma dor, ou então eu estou evitando viver uma dor específica. Muitas vezes eu me inflijo uma dor física, porque essa dor eu dou conta de viver. E olha só como que isso é simbólico, né? Na hora que eu me deparo com uma dor que eu estou dando conta de viver, eu me alivio. Porque tem uma dor ali que ela não é física, ela é emocional, que eu não estou dando conta de viver. Olha o tanto que isso é simbólico. Eu vou me infligir dor física. O que eu estou precisando é dar conta de sentir dor. Exatamente. E essa dor eu dou conta, é emocional, eu não estou dando conta. Eu acho que é muito esse ponto mesmo. Ter passado por essas situações em crises depressivas me surgia muito com essa sensação. Eu não dou conta de sentir o que eu estou sentindo. O que eu dou conta agora? Eu lembro que teve um episódio assim de crise que eu comecei a arranhar a minha perna. Aí eu comecei a cravar a unha assim. E realmente você sente um alívio instantâneo porque você não está dando conta de lidar com o que está acontecendo dentro de você e você está sentindo em outro lugar. Acho que eu nunca fui muito intensa nessas partes, eu sempre busquei não fazer, apesar de ter pensamentos inclusive de encontrar isso, mas eu lembro que era nessa época eu comecei a fazer isso. Não de uma forma tão agressiva, era como se arranhar assim para poder mesmo mudar o rumo da situação. Tipo assim, em crise eu sempre fazia isso. De arranhar, de beliscar, de fazer alguma coisa para voltar a dor, localizar ela em outro lugar. Isso é muito doido, né? Porque realmente é muito simbólico nesse ponto. De, tipo, eu não tô dando conta de sentir o que eu tô sentindo. E é muito interessante, né? Que é claro que isso vai aparecer em níveis de vulnerabilidade diferentes. Eu acho que isso já diz de um lugar, né? De um certo adoecimento, sofrimento muito profundo e que eu não estou dando conta de viver. Por mais que seja um beliscão, um arranhão, ou então... Aí a gente pode falar de coisas mais vulneráveis ainda, um corte, ou até mesmo tentativas de autoextermínio, a gente já está falando, acho que, uma experiência muito comum a todos esses lugares, né? Essa expressão comportamental do que eu estou fazendo comigo mesmo. Que é eu não estou dando conta de viver certas experiências emocionais. Essa dor emocional eu não estou dando conta de viver. Já que eu não estou dando conta de viver emocionalmente, deixa eu viver uma dor que eu dou conta. Até por isso que gera alívio. Estou precisando sentir uma dor, só que ela é muito desviante mesmo, ela é muito incongruente. Mesmo que possa gerar um alívio por essa questão simbólica, experiencial mesmo, de estar vivendo dor, não é a dor que surge enquanto uma necessidade real de ser vivida. Essa necessidade, ela também é um organismo. Quando a gente fala da emoção, a gente está falando de uma série de experiências corporais, assim, que estão me acontecendo. E isso eu não tenho controle, de fato. Então, isso que diz sobre necessidade. Não é dizer assim, você precisa viver isso, porque eu acho que você precisa viver isso. Não, o seu corpo está te mostrando uma experiência que, por mais sofrida que seja, e mais difícil que ela seja, ele demonstra enquanto necessidade. É muito comum você ver pessoas em crise se apertando, Cara, isso é muito simbólico, né? Se apertar, se beliscar ou se arranhar. Sim. É muito interessante porque quanto mais intensa está a nossa experiência emocional, sentida no corpo, e quanto mais a gente não vai dando conta de viver aquilo, eu vou percebendo que mais intensificado vai ficando o que a gente dirige ao corpo, intencionalmente. E é muito simbólico, assim, também, se você se abraça ou se você se arranha. Às vezes eu aperto minha mão, às vezes eu aperto meu braço. Muito naquele lugar de eu tô aqui, eu consigo lidar com isso, eu tô aqui. A gente tá falando de algo que é experiências de muita intensidade, emocionalmente falando. Existe uma tensão que o corpo requisita pra gente pra ele mesmo.
como a gente responde a essa nossa necessidade pode ser expressa de várias formas. Quando a gente está falando do apertar perna, do beliscão, do arranhão, do corte, e assim ir escalonando, a gente está falando dessas várias expressões. Uma coisa de se atentar, como que eu estou respondendo essa minha necessidade e se ela está me possibilitando estar mais próximo do meu corpo, ou então sou eu querendo me arrancar daquilo ali. Uma coisa é você se abraçar, outra é se beliscar, ou então não é sobre o que é certo ou errado, é sobre o que te coloca em um lugar de maior ou menor vulnerabilidade. Porque a gente tem a ideia de que a experiência emocional é a vulnerabilidade. A experiência emocional em si, ela não é a vulnerabilidade. Sim. Ela é uma força, que muitas vezes é muito intensa, quase que implacável, assim. Agora, a minha vulnerabilidade, ela está muito em como eu me relaciono com essa força, como é que eu expresso e dou direção a isso tudo. Sim. O lugar a se atentar são o quão vulneráveis estão sendo as minhas expressões. Porque se apertar minha mão me facilita a estar mais presente naquela experiência, isso é muito simbólico, né? Você está apertando a mão, você está apertando o corpo. Uhum. E é muito doido, porque a gente não pensa nisso, porque é organísmico. É o seu organismo fala, não, fica aqui comigo.